Bem-vindo ao #Educa, é sempre muito bom contar com a sua companhia e hoje a gente está em festa. Mais de 2 milhões de professores brasileiros dão aula na educação básica. E o #Educa homenageia esse timaço que faz as nossas vidas, projetos, país mudar e crescer, construindo futuros possíveis. Para homenagear todos vocês, professores, a gente conversa com Bruna Manarino Serpa, diretora da Escola Municipal Oswaldo Teixeira, aqui no Rio de Janeiro. Bruna, seja muito bem-vinda ao #Educa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra poder representar todos os profissionais da educação do Rio de Janeiro e do país, né? Ela tem esse sorrisão, né? Já deu para ver a alegria dela, enfim. Hoje a gente é dia de festa, é dia de celebrar você, professor, que faz mesmo a diferença na nossa vida. E Bruna, se você pudesse definir em uma palavra, me dá uma palavra para definir o que é o magistério para você. Qual seria essa palavra? Hoje, amor. Por quê? É uma relação... Eu entendo que ser professor hoje, ele é além do conteúdo. O professor, se ele chegar na sala de aula ou na escola ou naquele espaço, achar que chego lá, passo meu conteúdo e vou embora, você não estabelece aquele vínculo com o aluno, você não consegue uma transformação. Então, para mim, todo o processo educativo, ele passa pelo amor, pelo acolhimento. Quando você recebe aquele aluno com um olhar sensível, você vai estabelecer uma relação e quando você vai começar a inserir aquele conteúdo na rotina dele, ele vai processar, ele vai aprender de uma forma assim, nossa, ele não só foi um passar por passar, tem um significado. E ao longo de 22 anos de magistério, a minha prática, eu consolidada, assim, eu vejo que toda a minha relação que foi baseada no amor foi a que teve mais sucesso, foi a que gerou mais frutos e é a que consegue fazer com que a escola seja vista de uma forma diferente até pelos alunos. A gente está aqui, não sei se você está conseguindo ver em casa, o olhinho já está cheio d'água aqui, emocionada, porque essa escola, inclusive, ela é uma escola modelo, ela é uma escola exemplo e a gente vai conhecer um pouquinho mais da escola da Bruna agora. Vamos assistir. Gente, a escola é linda e eu não sei vocês, eu fiquei com vontade daquele chá. Aquilo foi no dia do SAEB? Simulado SAEB. O que é o SAEB para quem está em casa, pegou agora, não sabe? Sistema de avaliação do ensino básico e ele ocorre de 2 em 2 anos. Ou seja, é um dia de prova. Um dia de prova. E a diretora da escola, num dia de prova, faz esse mega lanche. Isso foi o aquecimento para o simulado que ele vai acontecer agora no final de outubro e novembro.
Foi o segundo, né? Nós realizamos o primeiro no primeiro semestre e esse segundo. E o que na escola a gente entende, até com a minha equipe, eu digo equipe toda, independentemente de professor, tanto o apoio quanto os docentes. Tornar esse um processo mais natural, mais comum do que daquela pressão, porque a gente vem com uma pressão de ser avaliado, avaliadores externos, e ali quando a gente traz essa proposta da professora Mônica de arte-terapia, trazer os alunos saírem daquele momento de tensão, preparar o café, na verdade o café é a merenda deles mesmo, Acho que está organizada de outra maneira. Isso, com uma rotina diferente, não é aquele que você vai no refeitório, você pega o pão, você pega o leite e come. O que foi incrementado foi o chá, para trazer aquela coisa mais dinâmica, mais descontraída, mais assim, chá da sabedoria, coisa que não é da rotina deles, chá da tranquilidade. Não, e a gente pôde ver ali nas imagens uma galera fazendo um relaxamento antes de fazer prova. E tem uma coisa muito interessante. Escola é lugar de educação. Nem sempre a educação ela é a instrucional, ela é informativa, aquela somente que está nos livros. A educação ela é ampla, a educação formal. E exemplo, novas possibilidades de ver o mundo, de organizar uma mesa, por que não? Quando a gente fala em etiqueta, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Etiqueta é o diminutivo, é a palavra diminutivo de ética. Então, quando a gente traz esses valores, a gente também está educando, né, Bruna? Sim, e eu acho que essa é a diferença do meu grupo, assim, da rede, da escola Emote. A gente entende que se nós não tivermos uma postura diferente com os nossos alunos, a gente só vai reproduzir uma violência que está lá fora e alimentar. Então, quando a gente mostra que a escola ela não é apenas um espaço de executar conteúdos e ser de um conhecimento mais amplo, os alunos olham aquele espaço assim diferente. Eles ficam... Nossa escola é de turno único, né? Então, eles entram 7h30, vão conosco até 2h30. Depois do horário, nós temos roda de leitura, clube de leitura, escrita criativa, temos a parte esportiva, que é uma das nossas forças. A cada dia da semana eles têm um treino, um dia de basquete, outro dia de vôlei, outro dia de handebol, outro dia de futsal. E assim, eles vivenciam a escola como uma parte fundamental da vida deles. A gente não tem problema com evasão escolar, até porque eles gostam de estar naquele ambiente. Nós somos uma escola situada numa área de risco e que, por diversas vezes, no horário da entrada, nossos alunos precisam aguardar, diminuir um pouco da violência do entorno para poder chegar. E já há uma relação construída com os responsáveis que a escola, ela está lá, os alunos que chegaram estão de forma segura e quando acalmar, os alunos vão para a escola. Então, o nosso básico, assim, é sempre estar com a escola cheia. Não estar com a escola cheia é caso alguma coisa seja até fenômeno da natureza, porque do entorno, dificilmente isso hoje interfere diretamente na nossa unidade escolar, até porque é uma relação estabelecida. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro, mas é uma realidade de várias cidades, de várias metrópoles do país. E é muito interessante para a gente, como cidadão, saber que existe uma preocupação nesse sentido de tornar isto mais delicado, mais leve, mais acolhedor para quem está numa situação, muitas vezes, de conflito ali, tem um estresse que acompanha, né? A gente sabe aí as consequências disso ao longo do tempo no desenvolvimento. Você está à frente dessa escola riquíssima de projetos e que tem essa excelente relação com a vizinhança. A gente vai dar mais uma olhadinha na Emote. Vamos lá. Meu Deus. Meus bebês.
beleza, preciosa natureza. Que beleza, singela beleza, a natureza. Que beleza, preciosa natureza. Eu adorei, né? Do tipo, mamma mia, mangia que te fa bene. Olha só, os estudos de antropologia e comida, eles mostram que a alimentação passa pelo afeto. Sim. A gente faz memória afetiva do alimento e que o alimento constrói a nossa identidade. Você está fazendo isso na escola, né? Sim. Na verdade, nós começamos a partir do prêmio que nós participamos da Nestlé, Escola Sustentável, até com o professor Rodrigo. E nós ganhamos o prêmio, ficamos entre as 10 escolas que desenvolveram projetos voltados para a alimentação saudável com práticas esportivas. E ali virou um hábito em trazer a comida ou o alimento de forma diferenciada. E nós temos uma horta que também foi premiada pela Fiocruz. No ano de 2001, nós ficamos classificadas representamos a região Sudeste e ficamos entre os 5 melhores projetos desenvolvidos. Temos a composteira também, que todo o alimento que não é utilizado lá, ela vai e ela se torna substrato. E esse dia é uma ação do plano de ação da educação infantil, em que eles, de início, eles têm muita restrição alimentar, assim. Eu não gosto, eu não quero. Não gosta. Eu fiquei olhando ali, eu falei, gente, criança comendo legumes. Legumes. E o alface foi da horta. Trouxemos a cenoura com um formato diferente, o ovo, o tomate. São alimentos da própria merenda do aluno. E eles lá construíram. Eles estavam com o prato deles do arroz e feijão. E os legumes e a verdura, ela veio de forma diferente, que eles iam pegando, iam formando e faziam as carinhas. E todos comeram. Os mais velhos pediram, e o nosso dia? Cadê o nosso dia? Porque nossa escola vai do EI ao nono. Então, assim, é uma integração. O que é feito para o EI, o nono ano quer fazer. O que é feito para o nono, o EI quer fazer. Então, as relações lá são múltiplas, né? A gente não tem aquela coisa de segmento. O EI não pode ter contato com os mais velhos não podem. Pelo contrário, a gente vê essa interação, no entanto que eles não aparecem no vídeo, mas foi no horário do recreio deles, eles que nos ajudaram a fazer aquela movimentação, porque eles comeram fora do refeitório, nós montamos uma mesa para esse dia, colocamos a toalha e as crianças saíram com o prato, tudo bonitinho. Olha, gente, cuidado, sai do refeitório. A transição, né, a movimentação. Eu digo que a escola precisa ter movimento. A escola sem movimento, estática, ela é chata, ela traz uma rotina cansativa. E quando a gente traz essa dinâmica, não fica cansada nem para o aluno, nem para nós, professores e funcionários. Eles dizem que, Bruna, lá vem você com as suas ideias. Aí brinco assim, tenho medo das suas ideias. Mas eu posso dizer que a minha equipe, assim, compra e diz, vamos embora. Tá todo mundo lá, já assim, sem ar. Vamos, gente, respira fundo, puxa o ar e vamos juntos. Mas escola é lugar de ideia, né? Lugar de ideia e lugar de pergunta. E lugar de ideia e lugar de pergunta tem a ver com sala de leitura. Vamos dar uma olhada como é que é essa sala de leitura da Emoji. Ô, Bruna, me chamou muito a atenção, muito. Minha mãe foi biblioteca escolar. Na minha época, eu sou aluna do município. Minha mãe era professora do município. Minha mãe foi aluna de biblioteca, foi professora de biblioteca escolar na época. E eu sei o quanto é difícil você fazer um espaço que você oferte ali os livros, etc. e tal, mas faça ele ser confortável e tudo. A sala de leitura de vocês é linda. E ela é pensada como um espaço... Gente, na boa, vocês já viram aqueles banquinhos espreguiçadeiras? Ela construiu isso na sala de leitura para o aluno ler confortavelmente enquanto está ali numa espreguiçadeira, num banquinho espreguiçadeira. Por quê?
Então, esse projeto veio a partir de um aluno nosso, irmão da Mariane, coordenadora, que ele veio falecer de Covid, e a formação dele também era em português. E aí uma forma de trazer a memória afetiva também e registrar esse espaço. A nossa sala de leitura são 2 ambientes, onde tem os livros mesmo, e ela está sendo toda remodelada, toda repaginada. Nós temos um projeto em parceria com a UERJ. Já está linda e está sendo repaginada? É outro espaço. Gente. Ela está vindo com móveis assim lindíssimos, com uma ambientação mais próxima, né, para que as crianças, os menores, possam ter mais acesso aos livros. E o que acontece? O ler por si só é muito chato. E quando você entra num espaço que é cadeira, livro, livro, cadeira, você não consegue viajar naquele mundo que é o livro. Então, esse espaço foi pensado nisso, um lugar de prazer, onde a criança possa pegar, o aluno, o adolescente, o livro, o professor, o funcionário e viajar. E ficar assim, no momento de intimidade dele com o livro. E lá nós temos 3 professoras que são à frente do projeto. Nós temos a editora da Emote. Começamos com pequenos escritores, a professora Mônica e a professora Aline, que desenvolveram esse projeto. Hoje a Mariane participa também com a professora Rose e outros professores participando. Esse ano a gente vai lançar aqui, nós temos a Feira Literária da Emote, a Flote, que livro de quadrinhos, história em quadrinhos, que é a professora de artes que está fazendo, resenhas produzida pelos alunos do 7º ano e de outros anos, livro de poesias, livro de contos, pequenos escritores mesmo, os menores escrevendo, até porque a gente entende que a leitura hoje e a escrita são a base para qualquer disciplina, para qualquer ação na vida deles. Então, trazer esse mundo, esse contato com a escrita e com a leitura de forma mais leve, mais lúdica. E quando eles veem algo deles escrito e eles assinam, aquilo dali tem a autoria deles, traz uma imponência para eles. Fui eu que escrevi. Autoestima, né? A autoestima vai lá em cima. É a capacidade de saber o seu lugar no mundo. Sim. Seus ex-alunos, mesmo indo para o ensino médio, eles pedem para voltar. Eu também pediria, porque numa escola dessa eu estaria junto ali com todo mundo. Como é que é isso? É como se cortasse. Na verdade, eles passam conosco 9 anos da vida deles e de tempo integral. Eu brinco até que eles estabelecem, as mães chegam assim, dona Bruna, conversa a senhora porque a senhora eles ouvem, porque a gente está naquela sensibilidade, naquele ouvir com eles. E é um rompimento. Nós temos uma aluna, Marcela, que ela trabalha conosco, né, de forma voluntária, depois do horário, no clube de leitura, naquele espaço de leitores. Ela já está no ensino médio? Já está no ensino médio. E aí pede para voltar para... E pede para voltar. Nós temos também os meninos que vão jogar vôlei, que já estão no ensino médio também, finalizando no 3º ano, na FAETEC, né? E eles vão lá ajudar o professor de educação física a treinar a equipe de vôlei. É uma referência, né? Como a gente fala, a Emote não sai deles. Eles precisam sair da Emote, mas a Emote continua na vida deles. A gente só volta para aquilo que é bom, ninguém quer voltar para sofrimento. É verdade. O Educa, gente, foi ouvir um desses ex-alunos. Na verdade, uma desses ex-alunos. Vamos ver, esse depoimento é emocionante. Eu, quando assisti, deu aquele calorzinho no coração, aquele quentinho, pois ele fala da força de ser professor e nas nossas vidas. Vamos dar uma olhada. Eu sou a professora Mariane, sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal Oswaldo Teixeira, da 5ª Q. Bom, a minha história com a escola começa bem antes de eu vir para cá como professora. Porque eu fui aluna da escola desde a educação infantil até o meu 9º ano. E nessa trajetória, a minha primeira professora foi a Bruna.
a Bruna Serpa, hoje minha diretora. Eu não fui uma criança que desde pequena desejou ser professora ou pensou nessa profissão. Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu busquei uma profissão em que eu fosse trabalhar com crianças e ou adolescentes. Então eu encontrei a pedagogia, fiz pedagogia na UERJ, e durante a graduação eu me apaixonei pela educação, em especial pela literatura infantil, e principalmente pela luta, né, da educação, da escola pública. Então meu sonho se tornou voltar para a escola pública. Eu fiz o concurso ainda durante a graduação, passei em 2019, voltei para a escola pública, que me formou, em especial para a minha escola. Então a relação que eu tenho com a escola hoje é uma relação de identidade, de afeto, de sonho. Não à toa eu escolhi conversar com vocês desse espaço, que é o Espaço de Formação de Leitores e Escritores Professor Marcos Lucas Souza Pinto, que leva o nome do meu irmão, que infelizmente foi vítima da Covid-19, também era professor, também estudou aqui no Oswaldo Teixeira e se constituiu enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sonhador de um mundo melhor também nesse espaço, né? E que hoje forma outros sonhadores, outros possíveis escritores e leitores. Então a minha relação com a escola e com a educação se dá nesse lugar que é um lugar que acredita no mundo melhor, que acredita na possibilidade de transformação do mundo, que acredita que o que a gente faz aqui nesse espaço pode ser diferente. E eu acho que dentro desse acreditar, a Bruna é uma pessoa muito importante e central, porque ela é uma pessoa, ela é uma professora e é uma diretora que se faz nesse lugar, da crença de que a educação transforma vidas, na crença de que o que a gente faz na escola é importante para o aluno de forma individual, na percepção da sua identidade, na sua própria construção, mas também da construção do seu lugar no mundo e de um mundo melhor. Eu vejo na Bruna uma inspiração por ser alguém que acredita, alguém que sonha, alguém que dá a mão e vai junto com os alunos. Então eu tenho muito orgulho de ter sido sua aluna, de hoje estar aqui, acho que provando exatamente isso. Eu sou filha de trabalhadores e estou aqui na escola hoje como professora exatamente porque a educação pública me deu muito. E me deu muito também através de profissionais como a Bruna. E que hoje é o que eu desejo para mim, ser uma profissional que acredita nos alunos e que ajuda também a transformar o mundo. Olha, eu não sei se você ficou emocionado, eu fiquei. E Bruna tá quase chorando, né? Eu choro muito. É emocionante, assim, ver que a gente marca histórias. E eu acredito que eu preciso marcar de forma positiva. Eles já trazem muitas feridas, muitas tristezas, e aí a escola é o lugar que vai mostrar para eles assim, opa, vamos lá, vamos juntos, a gente tem como mudar. E Mariane, ela foi uma aluna, hoje é uma professora, coordenadora da escola também que acredita, junto comigo, com a minha equipe. E é muito orgulho. Eu tenho alunos assim que, quando voltam, trazem histórias de sucesso mesmo, de superação, de dizer assim, tia Bruna... Tô na faculdade. Tô na faculdade. Tia Bruna, olha, eu lembro da senhora toda vez, aquele dia que você me deu um abraço, aquele dia que você me deu disse assim, você consegue, você é capaz. Então, esse é o meu maior reconhecimento. É o olhar sincero de agradecimento deles. A gente hoje em dia conversa muito sobre... Você já deve ter escutado isso, principalmente no meio empresarial, né? Dentro da governança que a gente chama humanizada, que é aqui... Tem até o bordão aqui para vocês, olha, aqui se valoriza pessoas. Se a gente pensa nisso numa vida adulta empresarial, imagina isso em nível
de infância, né? Para as crianças, né? O que é a escola? A gente lida com pessoas. Escola é o primeiro lugar em que convivemos fora de casa, depois da nossa casa, de forma social. É a valorização de pessoas. Só que uma valorização tem a ver com valores. Quais são os valores do magistério, os valores do professor? Comprometimento, são tantos, afetividade, companheirismo, protagonismo, porque o protagonismo não só do aluno, o professor precisa ser protagonista, ele precisa entender que ele é uma das peças fundamentais para essa escola caminhar. E quando ele se vê nessa posição e não depender apenas de uma figura central, mas dele lançar-se e levar, caminhar com aquela turma, com aquele aluno, isso torna a função dele diferente daquele espaço. Então ele deixa de sair daquela posição receptor também, né? Isso eu vou fazer se alguém propor, mas eu proponho, eu sugiro, e o que podemos fazer junto? Então, isso é a EMOTE, isso é a Escola Municipal Oswaldo Teixeira, da Quinta CRE. É uma escola protagonista, tanto no perfil dos alunos, quanto no perfil da equipe. E é acreditar sempre, acompanhando sempre, a sensibilidade também. A gente nunca pode perder a sensibilidade, o saber ouvir e o olhar mesmo. Porque às vezes a criança não fala, mas é o olhar que te transmite o como ele está e o que ele está sentindo naquele dia. Se ele está bem ou se ele está mal, ou se ele precisa de ajuda. Olha só, a gente já está indo para os minutos finais. Vocês não têm ideia, tá? Os colegas jornalistas aqui da Multirio, que conhecem a EMOTE, já gravaram lá, das redes sociais, do Núcleo de TV, vieram todos aqui abraçar a Bruna. Porque quando a gente que está do lado de cá, que não está na sala de aula, reconhece o trabalho do professor e vê que faz diferença na sociedade, porque cada aluno é uma família. Cada família vive num bairro, num lugar, numa cidade. Um aluno transformado, toda uma localidade é transformada. Para a gente encerrar, quais são os desafios atuais do magistério nos dias de hoje, para os professores de maneira geral, e que recado você deixaria para o seu colega professor que está aí celebrando junto com a gente o Dia do Professor? Muitas das vezes, assim, a academia ela é muito técnica, muito teórica. E aí, quando você se depara com a realidade social e aquele contexto social, você vê que aquela teoria ela se torna um pouco distante da prática. Mas a gente precisa acreditar nessa prática e olhar para aquela prática e dizer assim, o que eu, enquanto uma pessoa, um ser social, posso interferir de forma positiva para que aquele espaço que tem tanta significância na vida daqueles alunos, que muitas das vezes é a única oportunidade que eles vão ter de um convívio social sadio, pode interferir. Teorias são lindíssimas, mas se a gente não ultrapassar essa teoria e não ter esse olhar sensível, porque a educação não é apenas, como eu disse no início, transferir conteúdos. Não são gavetas que a gente abre, deposita e fecha. São relações que se estabelecem e ela se torna muito mais rica, muito mais significativa quando você entende essa relação socioemocional. Quando você entende que tudo passa pelo carinho, tudo passa pela atenção e não apenas num quadro que você lança o conteúdo e, fiz a minha parte. Não. Ela vai além disso.
Bruna, muito obrigada. Em nome da Multirio, ouso dizer em nome da Multirio, mas com certeza em nome da equipe do Hashtag Educa, que está aqui atrás das câmeras, vocês não conseguem ver, em meu nome, para você e todos os professores representados em você, nosso muito obrigada pelo que vocês fazem pelas nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui e como cidadã, obrigada por fazer a diferença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra. Muitas pessoas confiaram, confiam e acreditam. Potencializar aquela escola municipal Oswaldo Teixeira na vida daqueles alunos é o maior reconhecimento que eu posso ter. É saber que a sociedade não é tão injusta e tão cruel. Eu digo sociedade assim, modelos. Então, ali, eles podem entender que a mudança parte daquele espaço, junto com eles, e todos de mãos dadas. Muito obrigada a vocês. Obrigada também. E obrigada a você que participou do Hashtag Educa. Vamos celebrar o Dia do Professor e até o próximo programa. Tchau!